Mas eu era o Eric Clapton e aí o meu irmão, que nasceu um ano e meio depois, é o George Harrison. Aí eu assisti, aí eu, putz, eu quero fazer isso. Eu ficava assim, meu Deus, isso existe! As pessoas estão estudando isso. Eu entrei no circuito de stand-up lá da Irlanda, cheguei a fazer open mic, cheguei a virar comediante com nome no cartaz e tudo assim. Eu fiz todo um circuito lá. Foi bem num momento de transição que as marcas estavam precisando entrar na internet, mas não sabiam como entrar. Em paralelo, o que estava acontecendo em Porto Alegre é Júlio Lisboa estava movimentando toda a parada. Então, ele inventou uma profissão que não existia. Com certeza não. Se tu vê minhas aberturas, 100% das vezes vai ser completamente diferente. E quando tu consegue isso, é uma sensação tão poderosa, assim, sabe? Senhor dos Anéis, Agatha Christie e eu pra sujar o catálogo deles lá. 100 inscritos? 100 inscritos? 100 inscritos para 3 milhões em um ano. E a gente tem 2 datas no antigo Comedians, que agora é o Clube Barbixas em abril. Assim, a gente vai fazer 2 finais de semana, na real. Foi uma realização anárquica, assim, porque... O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Matheus Beck, nas últimas edições eu esqueci de me apresentar, isso é bem importante talvez, né? Então eu sou o Matheus Beck, estou aqui mais uma vez para me apresentar um programa e antes de falar quem é o nosso convidado, eu preciso pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, isso é realmente imprescindível para que a gente possa conseguir continuar buscando pessoas diferenciadas, personalidades, conseguir investir mais no nosso negócio e trazer pessoas como, por exemplo, Eric Clapton. Um dos Eric Clapton, né? Um dos. E sabe Eric Clapton, o mais famoso deles, e o que toma vacina? É, isso aí. Pelo menos isso, né, cara? Quando viralizou, quando eu vi Eric Clapton no Twitter viralizado, eu pensei, putz, o que eu fiz, cara? O que aconteceu? Aí eu vi, não, tava nos Trend Topics, mas porque eu não tava tomando vacina. E eu recebendo DM, o que tu tá no trend? Eu falei, não, tomara que não sei. Aí eu fui ver, era esse desgraçado aí não tomando vacina. Tome vacina! Não é difícil. Pô, não custa nada. Não, e tu nem teve que fazer a vacina. Já fizeram a vacina, é só tu lá e se tivesse que sentar no laboratório, será que funciona, será que não funciona? É só lá e se E, cara, e são cuidados básicos que, inclusive, levaram a nós termos um dos patrocinadores. Por quê? A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. E o SEMAI, que é o Serviço de Água e Esgoto aqui de São Leopoldo, acabou abraçando a nossa causa, podemos dizer assim, nos apoiando. Então a gente está trazendo esse recado aqui em todas as edições. A gente quer de São Leopoldo, grava aqui no Rocket Club e também tem esse apoio de São Leopoldo. A gente fala que a gente é daqui, a gente quer extrapolar, mas é bacana valorizar essas raízes também, né? E levar o recado do SEMAI. O que acontece? Nossa água, nosso bem. Patrimônio da cidade, o seu também. Então esse é o tema dos 50 anos do SEMAI de São Leopoldo, que desde 1971 leva a saúde à população com inovação, eficiência e transparência em um serviço tão essencial a todos nós. Esse é o nosso registro aqui do SEMAI, mas eu vou somar mais uma questão que a gente já falou em outros programas, que eles têm falado muito sobre isso, que a gente está numa estiagem foda, né, cara? Sim. Vários produtores rurais tendo prejuízo a full. Então, assim, a gente já falou nas outras edições também sobre o fato de, cara, vamos poupar essa água, brother, entendeu? Também é difícil, né? Tipo assim, todo mundo tem que fazer a água, chega lá, misturar, será que H2O, não? É só você segurar um pouquinho, fechar, né? Cara, segura um pouquinho a onda, né? Vai somente no que é necessário. E, cara, é um bem pra nós, né, cara? A gente já tá desmatando, fazendo tanta coisa aqui. Porra, vamos cuidar dessa água. É verdade. É um bem que tá aqui pra nós. Se vacinem e protejam as águas. Fecha a torneira. Aí, ó. Fecha a torneirinha que na hora tá escovando o dente, lavando a louça e enxaguando. Mas então, assim, eu quero que tu conte pra nós, obviamente, a origem do teu nome, a gente sabe a origem do teu nome, mas assim, a relação dos teus pais, podemos dizer assim, com o artista, como é que foi que... Meu pai tinha banda, cara, aí foi disso, na real, meu pai nem era guitarrista, era baixista, então faz bem pouco sentido, assim, mas eu fui o primeiro filho dele, né, e aí ele tinha 19 anos na época, então... Tudo bem. Se eu tivesse filho com 19 anos, ia ser Goku e Gohan. Mas eu era o Eric Clapton e aí o meu irmão, que nasceu um ano e meio depois, é o George Harrison. Aí vem um guitarrista. George Harrison. E mora em Londres agora, então tem o George Harrison em Londres. E ele caminhou no Abbey Road, tirou fotinho, sabe? E postou lá, George Harrison atravessando Abbey Road em Londres. E era verdade. Cara, fantástico. E tu sabe que assim, a gente tava
pensando no teu nome, porque a gente tem buscado pessoas que estão atualizadas, que têm fazendo conteúdo, e assim, eu vi que na verdade o teu conteúdo ele é múltiplo, e podemos abraçar, Total. exceto pro Eric Clapton, que é negacionista, ele é um cara Sim. que também um talento múltiplo, e talvez, vamos lá, gente, vamos dizer que teu pai acertou. Eu acho que ele acertou, assim, me ajudou muito na comédia, assim, porque eu já Já é uma brincadeira os meus primeiros 5 minutos de texto que eu escrevi na minha vida, assim, era sobre isso, na real, né? E é uma coisa que eu tenho uma tranquilidade em saber que a pessoa vai lembrar de mim, assim. Mesmo que não tenha nada a ver relacionado com comédia, assim, mas, sei lá, se ele precisar lembrar de quem foi, ele vai saber que foi o Eric Clapton, sabe? Não é um... É um nome ruim, mas por ser ruim ele é lembrável, né? E eu tenho um amigo chamado Dylan. Dylan? Dylan Romero é o sobrenome dele, ele é de Canoas. Bob? Não é Bob. Não é Bob. Não, é só Dylan. Só Dylan. Mas também é de uma família toda roqueira. Sim. E assim, tu é um cara humorista, tu é youtuber, tu é um cara escritor também de livro. Quero que tu contasse pra nós, assim, quando que surgiu, né? Todas essas suas alcunhas, digamos assim. Eu acho que eu nunca falei em voz alta que eu era youtuber. Primeira vez. Eu falei agora. Mas é doido isso, cara, porque pra mim sempre foi... A minha vida inteira tudo foi ao redor de criar coisas, assim. Então, desde que eu tinha, sei lá, na 4ª série, já contei isso várias vezes, que eu tinha que escrever uma redação na escola lá, que a professora colocou o primeiro parágrafo, você tinha que terminar a história com esse primeiro parágrafo de todo mundo, assim. E eu escrevi 27 páginas frente e verso, assim, a lápis, assim, da história, sabe? Então, é tão distante... É, 4ª série. Então é tão distante na minha vida isso, que às vezes fica difícil de eu onde é que começou isso, assim. Eu não sei dizer exatamente quando começou esse impulso criativo mesmo, assim, sabe? De eu ter que criar, assim. Chegou um ponto em que eu precisava criar. Então, quando eu tinha, acho que 15 anos, eu tive a minha primeira banda. Depois, com 16, eu entrei no grupo de teatro. Mas, assim, a banda eu tinha porque eu queria escrever as letras, entendeu? Tipo, não era só pela música, era pela parte autoral, assim, da parada, sabe? Que eu gostava. Depois, quando eu tive meu primeiro grupo de teatro, e aí eu entrei no grupo de teatro que não foi para atuar, eu entrei no grupo de teatro para escrever as peças. Mas aí eu não sabia escrever peça, né? Então eu fazia, tipo, eu queria fazer um épico, me dava um Senhor dos Anéis, um monte de personagem, eu tinha que fazer os personagens, porque senão não tinha mais gente fazer. E assim foi dando o start, assim, da parada. Mas é muito louco porque, mesmo o audiovisual também, cara, eu tenho vídeos desse grupo de teatro que a gente fazia uns curta-metragem horrorosos, assim, sei lá, em 2009. Então é muito distante, assim, quando começou as coisas, sabe? Mas o teu primeiro passo, assim, tu estava na escola, beleza, tu já conseguia enxergar a tua facilidade, digamos assim, nessa parte criativa. Como a gente sempre brinca que o cara já consegue, o cara vai para as exatas, tu vai para as humanas, tu já entendeu que o teu negócio era outra parada, tu já tocava. Mas assim, qual foi o teu primeiro passo? Qual foi o teu primeiro... Tu teve um outro emprego convencional? Como é que foi? Então, é isso que é mais doido, assim, porque, cara, eu comecei em... meu primeiro emprego foi como bonequeiro, de um grupo de teatro de bonecos, assim. Teatro infantil, comecei lá fazendo os pezinhos, a mãozinha do boneco, enquanto tinha um outro segurando a cabeça, até eu ganhar a cabeça do personagem, poder ter o personagem, assim, foi uma evolução. E aí começar a participar da criação das peças. Aí depois disso, entre isso, assim, eu me formei na real, eu ganhei uma bolsa na faculdade, e eu cheguei a fazer o curso técnico de informática, e aí meu professor era muito legal, assim, porque ele ensinava programação, ele deixava a gente inventar. Vocês precisam usar essas funções aqui, usem essas linguagens, esses if, essas coisas de programação aqui, como vocês quiserem. E aí eu fazia joguinhos, assim, de RPG de texto, assim, sabe, de Marvel Zombies, aí tinha o código secreto para entrar com surfista prateada. Então eu sempre, mesmo na programação, eu ia para esse lado de criação. E aí esse meu professor falou, eu perguntei para ele, onde é que eu faço? Eu quero isso, quero fazer isso, onde é que eu faço isso? Ele falou, vai fazer análise de sistemas. E aí eu fui, nunca teve joguinho nenhum, nunca teve nada, nunca mais me diverti fazendo. Fake news total, só que eu ganhei bolsa. E aí quando eu ganhei bolsa, eu terminei a faculdade. E aí quando eu terminei a faculdade, tive que fazer estágio. E quando eu fiz o estágio, e no primeiro mês eu ganhei, assim, o que eu ganhava no melhor mês de teatro de bonecos, que é tipo assim, dezembro, e aí eu sabia que aquilo ia ser todos os meses, aí o sistema me engoliu, e aí eu caí. Aí eu fui pro emprego convencional, levei 5 anos para sair,
Mantive o grupo de teatro até onde dava, mas a galera também... Eu morava em Caxias do Sul, né? Também tem essa. Você é natural de lá? Sou natural de Caxias. Então a galera do grupo de teatro, a gente migrou pro improviso. Eu parei de escrever as peças, a gente migrou pro shows de improviso. Isso em 2009, 2008, 2009. E foi em paralelo com o Teatro de Bonecos e em paralelo com a análise de sistemas. E aí a galera começou a se profissionalizar no teatro, né? Se mudou para Porto Alegre para estudar na URGS, depois começaram a se mudar, fazer pós no Canadá. E eu fiquei em Caxias sozinho. Então, em 2011, a única coisa que eu conseguia fazer sozinho de comédia, de criação e tudo mais, era o stand-up, que era uma cena que não existia praticamente. Eu tinha o Rafael Campos, mas eu lembro que ele pegou um bar lá, que nem existe mais, foi demolido, levou o Nando Viana, em 2011, isso. Nando Viana ainda morava em Porto Alegre. O Nando não era o Nando. O Nando era o cara que tava lá na batalha do stand-up. Aí eu assisti, aí eu quero fazer isso. Aí eu mandei e-mail pro bar lá pra reservar o lugar, ele deixou, fui lá e fiz. E aí o Rafael Campos foi assistir, ele já me chamou pra fazer outro, e aí que eu entrei na roda do stand-up, assim, 2011. Tá, mas assim, tu surge simplesmente porque tu admirou aquilo, não porque tu já tinha alguma experiência, tu já tinha tido a parada do teatro dos bonecos. Mas não necessariamente no humor, por exemplo. Na verdade, sempre foi humor. A minha pegada sempre foi humor. Sempre foi humor. Mesmo aquele texto lá da quarta série ainda não era uma história dramática, assim, era besteirada, assim. Então a minha pegada sempre foi comédia. Sempre foi comédia. É o meu pilar, assim, principal. É o que eu defendo e o que eu aprendi que quanto mais eu defendo isso, mais as coisas funcionam pra mim. Então, mesmo hoje, no meu conteúdo que eu crio, às vezes as pessoas elas me elogiam, ou lá nos comentários elogiam algumas coisas que eu sei que ela tá elogiando o improviso, não eu. Mas ela não sabe, porque a gente coloca o improviso no conteúdo sem informar pra eles que é improviso. Mas o elogio que eles fazem, eu sei que é pro improviso, não é pra mim. Então, como eu tenho esse pilar, eu vou manter esse pilar, e é isso. É comédia, é improv, e é o que me faz andar pra frente, assim, é o que me leva pra frente. E eu vejo que teu trabalho, na verdade, ele tem várias ramificações, assim, né? Sim. Tu é o cara que inicia no stand-up, mas tu mesmo comentou aqui em off que tudo começa a bombar por conta do TikTok. Isso. E são o quê? São aqueles vídeos mais curtos que hoje são talvez teu carro-chefe assim no YouTube? Não, com certeza, com certeza. E aí isso, quando é que foi o momento que virou e tu pensou, não, por favor, esse é o foco, assim. O foda é que nos últimos 10 anos, assim, parece que eu tinha umas duas vidas, assim. Porque o TikTok começou a dar certo ali no finalzinho de 2019, mas um certo que não era certo, na real, assim, sabe? Tipo, ninguém conhecia o TikTok em 2019. Começou a crescer em 2020. Só que eu larguei a análise de sistemas, larguei para fazer conteúdo de comédia, assim. Na real, eu fui para Dublin, fui para Irlanda, para estudar comédia, fiz curso de comédia lá e tal, porque eu queria me aprofundar na parada, porque eu sabia que quanto mais eu estudasse, mais eu ia aprender coisas que iam me ajudar para fazer isso, assim. Eu sempre tive noção de que o estudo era a principal coisa da comédia. Mas assim. O que tu estudou lá em Dublin? Eu estudei improviso, estudei stand-up. Eu fiz uns workshops muito doidos, assim, porque uns filmes que eu nem conhecia, assim, mas como eles têm um circuito lá na Irlanda mesmo, assim, de filmes de comédia, então eu pude ver os roteiristas conversando com o mediador e eles explicando coisas tão profundas do roteiro, assim, que eu não... Onde que eu ia ter acesso a esse tipo de coisa, assim, sabe? Não era uma coisa normal, assim, pra mim. Eu tive um curso também que o cara... Foi emocionante estar ali, sabendo que eu estava ali, porque ele estava vendo uma cena de Seinfeld, de repente ele parava a cena do Seinfeld e vinha o professor e começava a debater com a gente, assim, ó, por que vocês acham que esta cena do Seinfeld funcionou? E eu ficava assim, meu Deus, isso existe! As pessoas estão estudando isso como eu admirava, como eu enxergo estruturas, assim, né? Que a análise de sistemas, pelo menos, me ajudou nisso, assim, de enxergar as coisas como sisteminhas, blocos, estruturas, assim, é como eu enxergo as coisas. Então foi muito doido. Quando eu voltei pro Brasil, porque a minha ideia era ficar, né? Isso era quando? Vamos pensar nessa linha de tempo. Isso era 2017, eu acho. 2016? Tá, mas o princípio de stand-up ele ia lá por 11 ainda, bem no início. Eu tinha largado O stand-up já tava rolando, já tava bombando. Assim, ó, bombando não. Rolando, né? Porque imagina a frequência que você faz stand-up em Caxias do Sul em 2012, 2013, assim, né? Então era um show a cada 4, 5 meses, assim, tipo... Porque eu não fazia nenhum movimento, assim, de produção, de show, produção de bar, nem nada. Quem fazia era o Rafael Campos. Então, quando rolava show, ele me convidava, ô, tu quer fazer esse mês? Ele tinha um show mensal lá no Vagão. Eu falava, posso, esse mês eu posso, e é isso. Tipo, era esse o meu envolvimento, era dizer eu posso.
E é isso, assim, foi a fagulha. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei, porque a produtora de vídeo que eu tava começando a montar em Caxias começou a dar certo, assim, a gente começou a fazer uns vídeos, umas webséries de comédia, elas começaram a ser escolhidas em festivais, de repente começou a ser selecionado, aí eu vi que, pá, eu tô aprendendo bastante coisa aqui. Eu entrei no circuito de stand-up lá da Irlanda, cheguei a fazer open mic, cheguei a virar comediante com nome no cartaz e tudo assim, eu fiz todo um circuito lá. Obviamente em inglês. Em inglês. Lógico, né, com o meu inglês, assim, só que eu tenho uma facilidade, todo mundo tem uma facilidade na real, né, tipo, se você tá fora do teu país, muita coisa que tu fala é engraçado, né, tipo assim, se eu falasse que a gente apanhava de chinelo pra eles era engraçado. Por que estão chinelo que eu também tá fazendo com chinelo, sabe? Pra eles é frio lá. Então tem essa vantagem, assim, você é um cara de fora, então muita coisa que tu traz, confrontar com... Lá no Brasil, uma vez tinha uma notícia que o cara, no Rio de Janeiro, assaltou com bazuca, sabe? Pra eles é como assim, o cara tem armas? As pessoas têm armas no Brasil? Caminho na rua com Caminho bazuca. com arma. Então tem essa facilidade também. Eu lembro que num dos primeiros shows que eu fiz, assim, eu já não era open mic, também tem isso, né? Então eu entrei no circuito lá de open mics, então já não era, apesar de não ser minha língua, eu já tinha pelo menos a dinâmica de como falar com o público, como usar as piadas e tudo mais. E eu lembro que uma senhora me parou no final do show, assim, ela falou, ó, um dia eu vou te ver na TV, em inglês, assim, falando comigo na Irlanda, né? Porque tem uns canais lá de TV e tal. E aquilo ali foi muito legal, tipo assim, foi um momento bonito, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, mas será que eu quero que a senhora me veja? Porque eu vim até aqui pra senhora, será que eu não... Isso lá, porque eu não vejo a minha mãe me vendo, assim, nas coisas, sabe? Foi uma reflexão que eu fiz, assim. Porque eu tinha noção de que eu amo comédia. E como eu amo comédia, eu sei como é que é o contexto das coisas. E eu vou fazer comédia pra eles, assim, pra sempre. Tem coisas que eu não sei. Por exemplo, eu não sei como é acordar num sábado de manhã, ligar a TV e assistir. O que vocês assistem na Irlanda quando vocês eram pequenos? Entendeu? São pequenas coisas que, tá, eu vou ficar falando sobre... Brasil e assalto até quando, sabe, aqui. E aí Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei pouco, foi 4 meses, assim, 4. Daí quando eu voltei, a gente investiu com tudo na produtora e ela começou a rolar mesmo, assim, foi aí que eu comecei a trampar com edição, tipo assim, aprendi a editar. Foi quando eu comecei a ver que foi bem num momento de transição que as marcas estavam precisando entrar na internet, mas não sabiam como entrar. Ou quando entrava, posta o que a gente postou na TV, posta na internet, e aí não funciona, porque não é a mesma coisa, sabe? Então eles precisavam de facilitadores, assim, para as marcas. E foi quando a gente entrou, e começou a atender Colombo, Unicinos, começou a atender umas marcas que a gente fazia os vídeos de comédia lá para eles, seria toda, era uma grande publi. Na real, a gente fazia consultoria para agência, e na real a gente trampava lá com... Tipo assim, não era para nós os vídeos de comédia que a gente fazia, era para marca, saía nos canais da marca, e, enfim. Só que tudo isso, pegando a grana do cliente, a gente guardava pra gente sobreviver, a gente ganhava muito pouco, assim. Quando fala a gente, fala, tipo, tu e tua produção? A gente tinha uma produtora lá que era um quarto, não era só eu, era 5, 6 pessoas e todo mundo era sócio. Então tu imagina a bagunça que era o negócio, assim, sabe? Então, a gente ganhava pouco, porque a gente sabia que a gente estava investindo na parada, né? E também porque a gente foi assaltado. Roubaram as câmeras, tudo. Nos primeiros 6 meses de produtora, roubaram tudo, assim, computador, tudo. Então a gente teve que comprar as coisas de volta, mas sabendo que a gente quer fazer umas produções maiores. E aí essa grana que a gente foi separando para as nossas produções, a gente começou a aumentar as produções mesmo. A gente começou a fazer webséries maiores, até que a gente fez a última, que foi a Batalha das Bandas, que foi quando a gente ganhou a melhor série de comédia no Rio Web Fest. A gente foi selecionado em melhor roteiro, melhor série brasileira, melhor direção que a gente ganhou, melhor figurino. A gente foi selecionado em várias, assim, a gente ganhou melhor série de comédia e melhor figurino. E aí foi o momento que a gente se desfez, né? A gente desfez a produtora. Em paralelo, o que estava acontecendo em Porto Alegre Gil Lisboa estava movimentando toda a parada. O Gil trampava com o Cris lá na quartistaria, no canal do Cris. E o Gil fez uma parada que eu falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo além de elogiar o Gil, mas ele inventou uma profissão. Que já gravou com a gente. Então, ele inventou uma profissão que não existia, que era canal do Cris Pereira. Tipo assim, essa profissão, para comediantes do Sul, ela foi muito valorosa. Tanto pro Gil, quanto pro Thiago Oliveira, quanto para mim, quanto pro Rafael Campos, quanto pra Amanda, quanto pro Juliano Coração, que hoje tá em São Paulo também, por conta das redes e tal.
para um monte de gente. Marci, sabe, abriu um mercado que antes não existia. E aí a gente veio, nos mudamos para Porto Alegre, com nada, assim, tipo, sabe aquela mudança que você assiste TV da cadeira de praia, assim. E aí, para começar a trabalhar no canal do Cris, aí eu escrevia, o Rafa gravava, depois eu editava uns, ele editava outros. A gente trouxe o trabalho da produtora para trampar ali dentro. E aí, durou um ano, assim, que eu comecei a perceber que, na real, eu quero fazer as minhas coisas, né? Que o lance do dinheiro nunca me seduziu, assim. Porque o dinheiro eu sabia que, então eu tinha que ter ficado na análise de sistemas lá, porque lá, para ganhar dinheiro melhor que TI nesse momento do mundo não é. Então eu sabia que não era, eu não estava fazendo pela grana, eu estava fazendo por causa da comédia, assim, porque quanto mais eu focava na comédia, não em mim, na comédia, mais as coisas aconteciam. Então, quando eu larguei do canal do Cris, larguei da artistaria para começar a fazer a minha carreira mesmo, ainda assim, eu tive que dar aula de oratória na Escola Conquer, que é uma escola que tem no Brasil inteiro, assim, dava aula de oratória lá, mantive a aula para conseguir ter uma grana, para conseguir poder fazer os shows. Todo o dinheiro do stand-up que eu gastei até hoje era para fazer mais stand-up. Então eu ia, ganhava o cachê, e aquele cachê virava janta ou passagem de ônibus para, sei lá, Rio Grande fazer show, ou Uber, ou tudo ao redor do stand-up. Então eu nunca ganhei dinheiro de stand-up para, sei lá, viver. Pra ti, assim, pra sobrar no teu bolso. E aí foi o momento em que eu comecei a fazer as coisas para mim. Eu comecei a fazer podcast, assim, eu sempre consumi muito podcast americano, assim, a minha base é o improviso. Tudo. Quando eu falo de comédia, assim, que é muito vinculado ao improviso, ao comédia improviso, assim, que eu acho que é a forma mais pura da comédia, assim, quando tu faz a comédia se manifestar do nada, assim, na frente da plateia. Assim, ó, a gente não escreveu nada, vocês não sabem o que a gente vai fazer, ninguém sabe, mas no final desse show a gente vai rir muito, porque a comédia vai acontecer aqui. E com elementos dali. Com elementos daqui. O improviso me ensinou muito, assim, muito. A não ter, a desligar o ego, por exemplo, é uma coisa que o improviso ensina muito, assim, tanto para que os dois jogadores, né, consigam se entender, porque se um quer ganhar do outro, quer ser mais engraçado, mata a cena, o público não vai rir da cena, então tu aprende, se você quer que a cena funcione, você tem que fazer o outro parecer um gênio e um poeta, e o outro tem que fazer você parecer um gênio e um poeta. Tu tem que estar tendo que erguer o outro, assim, até que vire um megazord. E aí, e também esse fator do, tipo assim, não é você que é engraçado, assim. Tipo, a comédia, ela existe, ela tá aqui agora, ela tá o tempo inteiro. Quando você entra pra fazer um show e tem 80, 90 pessoas num comedy club, assim, a comédia já tá ali. Não é você que é o escolhido de Deus, o tocado pelo divino, que vai fazer as pessoas rirem, assim. Você vai usar o que tu aprendeu pra tentar tirar uma fagulha aqui, uma fagulha ali, e de repente pega em tudo, assim, e funciona. Então eu devo muito ao improviso. Então essa é a base de tudo, assim. Então a gente pode dizer que o teu trabalho, na verdade, ele tem um percurso distinto. Óbvio, existe um roteiro por trás disso, Sim. porque tu é um cara que sempre estudou isso. Sim. Mas ele é muito mais o momento, a sensação, a recepção, do que propriamente algo... se eu ver teu show hoje, ele talvez não seja o mesmo de amanhã. Com certeza não. Se tu ver minhas aberturas, 100% das vezes vai ser completamente diferente. Porque depende da pessoa que está sentada aqui para eu saber o que vai acontecer. E eu prefiro que seja assim, sabe? Porque daí eu deixo de colocar a comédia no texto e eu coloco a comédia no meu sistema operacional aqui, sabe? Então eu prefiro que seja assim. E lógico que no início você sofre muito mais, né, cara? E é um desafio pra ti, né? Porque obviamente seria muito mais fácil tu construir um roteirinho que ganha, que obviamente tu sabe. O Gil contou aqui quando ele veio e gravou com a gente. Ele falou, pô, o cara que estuda o stand-up, ele sabe a pausa do humor, ele sabe por onde conduzir, ele sabe qual que é a piada, qual que é a deixa. Então, assim, tu tem a fórmula. Mas eu imagino que seja muito mais, pelo fato da tua criatividade, é muito mais interessante pra ti esse desafio de, pô, vamos começar do zero hoje. De criar. Pra mim é isso, assim. Eu tenho um show agora que é o Show Estranho, que é eu e o Rafael Pimenta, que ele é do Improvável e tal. E a gente tem... O nosso objetivo é criar um épico, assim. É que a última cena, que é uma cena... Não é igual o short form, que a gente chama, que é o formato curto. Assim, troca. A gente tenta levar para um formato longo. Então, começa com short,
Só que a última cena a gente quer fazer um épico, assim, esse é o nosso objetivo. Antes da gente entrar no palco, a gente fala, a gente vai fazer uma história épica no final, vai ser um negócio, sei lá, se vai descer um megazord no meio da história, vai descer, a gente vai tentar fazer o mais épico possível. E quando tu consegue isso, é uma sensação tão poderosa, assim, sabe? Que mexe contigo mesmo, assim, de tipo, cara, o que foi que aconteceu? Que fui eu? Foi você? Foi nós dois juntos? Foi a plateia? Foi tudo isso? Sabe, o que fez com que essa cena acontecesse? Porque a gente não combinou, a gente só falou que vamos fazer épico. O que aconteceu? E é um lance meio, pra mim, até quase meio que espiritual, assim, tu precisa ter uma certa fé na comédia. Pra tu subir no palco e tu pensar assim, ó, vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer, demanda uma certa crença, assim, de que, fé mesmo, de, tá bom, vai rolar, vai acontecer, a comédia vai acontecer. Isso o improviso ensina muito, assim, me ensinou demais. Mas aí eu larguei, eu tava falando do negócio do Cris Pereira lá pra fazer minhas próprias paradas, e aí eu gostava muito de improviso, né, sempre gostei, acompanhava a galera do improviso dos Estados Unidos, como eu também peguei o inglês, que eu tinha viajado fora e tal, e eu vi que o improviso, ele é perfeito para podcast, assim. Podcast é o melhor, primeiro o melhor formato de consumir improviso é ao vivo, né, no palco, tu tá vendo a coisa acontecer, o segundo é podcast, só áudio, e depois é você gravar o palco, entendeu? Isso é um pouco explorado ainda aqui no Brasil. Mas é muito forte porque tu deixa o imaginário na cabeça da pessoa. Se você tá fazendo uma cena e você fala que eu vou pegar meu sabre de luz, a pessoa sabe que não tem um sabre de luz ali, sabe? Tipo, tem uma descrença na hora que tu tá fazendo ao vivo ali, que a galera vai rir. No vídeo, a galera vai perder um pouco a descrença porque ela não faz parte do público, não tá dentro 100% no contexto. Ela tá vendo uma gravação que aconteceu, então tem um pouco da descrença também, mas ao mesmo tempo tu sabe que não tem um sabre de luz. E se você tá fazendo num podcast, você fala, agora eu pego meu sabre de luz e tu coloca joga na cabeça da pessoa. Então tu consegue fazer muita coisa, muito mais doideiras do que visual no improviso, sabe? E aí eu comecei a explorar esse lado. Eu inventei o Quase Aleatório, que foi o meu primeiro podcast, que eu fazia sozinho. Então eu explorei ao máximo que dava de formatos. Cada episódio eu queria fazer um formato diferente, assim. Porque a intenção era que eu aprendesse com isso também. Eu editava, tipo, era semanal. Foi uma doideira, me ensinou demais, me ensinou a achar a minha voz, assim, tipo, como eu sou como performer. Eu sabia como é que eu era ao vivo, mas e online, e num outro formato, sabe? E aí, depois eu fiz o Na Telha, agora eu já aprendi muita coisa de fazer sozinho, agora eu quero fazer em grupo. Como é que eu faria isso aplicado num formato de podcast de mesa, assim? Aí comecei a gravar com o Rafael Campos, Matheus Breyer, virou Na Telha. E depois eu me juntei com o Eduardo Mendonça, que já era do meu grupo de improviso, que depois a gente acabou montando em Canoas, ali fazendo um boteco, que era o Sobe Pro Play, e o Rafael Pimenta, que ele é de Porto Alegre, mas hoje ele mora em São Paulo, faz improvável, faz um monte de coisa, ele é um gênio de improviso, e a gente se juntou e montou o Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que era um podcast de 3 sobreviventes que moravam numa casa, os zumbis estavam ao redor, assim, e uma vez por semana os sobreviventes se reuniam para dar dicas de saúde para os outros sobreviventes que estavam ouvindo durante o apocalipse. Assim. Então foi uma doideira, foi muito divertido. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um show de improviso no Porto Alegre Comedy Club como eu comecei com teatro de boneco, para mim sempre foi teatro infantil, né? Eu ia em escolas, a gente era contratado tipo, pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Secretaria da Prefeitura, assim, para viajar em escolas. Então eu fiz muito show em escola. Muita feira do livro, assim, Mato Leitão, uns lugares doideira. E aí o Porto Alegre convidou a gente para fazer no Dia das Crianças. Eu falei, pô, vamos lá, eu já fiz muito disso, vamos lá, vai ser divertido. Porque é muito melhor, na real, sendo bem sincero, de improviso, assim, você chega num bar num comedy club e você vai fazer alguma cena, você vai a um lugar, aí vai vir lá na praia, na casa da sogra, sabe? Você vai num ambiente que tem criança, você pede um lugar, aí fala, dentro de um cachorro quente. Aí você fica tipo, muito obrigado, é isso que eu quero, sabe? É esse estímulo que eu quero fazer uma cena louca aqui. E a gente fez no Porto Alegre, e aí no final do show a menina, tem esse costume de você tirar foto com a galera, às vezes a galera no show de stand-up quer tirar foto com você no final. E aí veio uma menina e perguntou, você tem TikTok? Aí eu falei, olha, não, mas também não sei o que é. E ela falou, não, você tem que ver o aplicativo assim, pá, não sei o quê. Aí beleza, eu fui procurar e era o aplicativo mais baixado, assim, sabe? E eu não fazia ideia do que era. Eu perguntei pra galera, a galera não fazia ideia do que era esse aplicativo e tal, não sei o quê. Isso, hein?
Isso em 2019. 19. No dia que eu baixei, que eu gravei meu primeiro vídeo e postei, foi exatamente no dia 31 de outubro, assim, era Halloween. Foi o primeiro vídeo que eu postei. Eu já tava tentando fazer uns vídeos, assim, em formatos mais curtos pro Instagram, na época permitia 1 minuto no feed ali, normal. Mas eu tinha, tipo, sei lá, 60 visualizações, assim. Quando eu postei o primeiro vídeo no TikTok, e no outro dia eu acordei com 500, não é nada muito expressivo. Mas na minha cabeça o cálculo foi muito fácil. Eu faço aqui, faço 60 aqui, eu faço 500, vou fazer pros 500 aqui, né, cara? E aí foi o momento em que eu comecei a testar. No terceiro vídeo, que pegou 20 mil, no terceiro assim, eu falei pra Amanda, tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que é ainda, mas eu vou descobrir. Do mesmo jeito que eu descobri o caso aleatório, na telha, o saúde, o improviso, eu vou descobrir qual que é a mecânica desse negócio aqui. E aconteceu, assim. E assim, tu já tinha um Instagram com bastante número de seguidores? Não, tava nada. Sucesso de crítica. E fracasso de público, assim. A gente ganhava as coisas lá no Hub Fest, beleza. Mas aí a Batalha das Bandas, que era a nossa websérie, que ganhou lá de melhor série de comédia, 2.000 visualizações. Tipo assim, que pra nós era uma mega de uma produção, assim. Então, hoje, ver com 2.000 visualizações, não fechava as contas, sabe? Não fechava. Mas pra nós era fantástico. Né, e tu já tava fazendo shows fora, porque eu vi tu num outro podcast que tu participou, tu falou sobre essa questão do Gil ter criado a cena, digamos assim. Ele ser um cara workaholic e que agita e que, pô, ele faz show todos os dias em lugares distintos. E aí tu falou sobre o Nando Viana, que ainda não era o Nando Viana, porque ainda não tinha essa dimensão nacional que ele tem hoje. Sim, e nem stand-up também. O próprio formato não tinha dimensão. E tu não tinha rodado ainda fora do Rio Grande do Sul. Não. Quando que tu chegou poxa, fiz um show em São Paulo, fiz um show no Rio de Janeiro, a gente tava mesmo vendo assim, fala sempre, pensa no stand-up, hoje no Brasil tu pensa no Comedians, né, que é o, tipo, talvez eu como o Barbixas agora. E o do Barbixas. E então, assim, quando que foi que tu chegou lá, assim, que tu... Fora do Rio Grande do Sul? Fora. A primeira vez foi na casa do Gil, que ele se mudou, chegou, não sei se ele contou sobre isso, que ele chegou a morar em São Paulo. Sim. Então, fui lá pra ficar com os meninos lá, e aí a gente manda mensagem lá pra galera da comédia, que a gente mais ou menos conhece, porque eles iam pra cá, e aí eu consegui uns shows em São Paulo, também um pau. Que é muito diferente. O público é outra coisa, né? Outro formato de tudo, assim. Então... E eles mais acostumados também. E você fica meio assim... será que o problema sou eu? Será que... Lógico que o problema é que você tem que adaptar... Como é que você vai pegar o público ali, né? Você vai ter que pegar o jogo deles. Qual que é o ritmo que o público tá dançando? Você vai ter que fazer esse ritmo aí, sabe? Não tem como. E aí logo depois eu fui pro Rio para gravar a gente montou um programa no canal do Ed Gama, que era só uma piada, eu acho. Mas a gente foi para fazer Isso Dá Uma Piada. Para fazer esse programa, e aproveitei e já peguei umas outras datas. Aí quando cheguei no Rio, aí foi de boa. Aí ele soltou, o problema não sou eu, tá tudo certo, é o traquejo mesmo, é a manha que tu tem que pegar de fazer fora, e é isso aí. E eu fui do caralho. Mas foi essa vez aí, foi no Gil que eu fiz em São Paulo. Né? E aí tu foi pipocando de todas essas funções, como tu disse, tu tinha podcast, tu tinha stand-up, tu tinha a produção desses vídeos curtos, do improviso, e tu chega também à produção de um livro. Sim. Como que surge essa história do livro? O que é... O livro foi a própria editora, foi a HarperCollins, assim, que me surpreendeu muito, porque ela é uma das maiores editoras do mundo, assim, Senhor dos Anéis, Agatha Christie e eu pra sujar o catálogo deles lá. Mas isso surgiu porque o YouTube explodiu, assim, ano passado. Foi a mudança, na real, a mudança de vida mesmo. O TikTok estava indo bem já há um tempo, mas a mudança de vida, assim, mudou, agora a gente vou ter que entender o que está acontecendo e a gente vai ter que se adaptar e parará, foi o YouTube, assim. E foi rápido que tu chegou nesse, hoje tem mais de 3 milhões de inscritos, 3 milhões e... e foi rápido essa mudança? Foi um ano e pouco. E antes tu tinha o quê? Tinha quantos? 100 inscritos. 100 inscritos? 100 inscritos para 3 milhões e... Em um ano. Um ano e... Nós estamos em... Foi de novembro, depois novembro, um ano... De 2020? Dezembro, 2020. 2020 agora? Sim, então foi um ano e 3, 4 meses, assim. Para chegar no ponto que a gente está agora, assim. Teve um momento ali, um período entre janeiro e fevereiro de 2020, que eu tava fazendo 18 milhões de views a cada 2 dias, assim. Nossa.
era um negócio absurdo, assim, um negócio E tu absurdo. mudou muito teu conteúdo ou não? Simplesmente a galera encontrou e ele estourou? Cara, foi aquelas coisas assim, quando tu começa a aplicar um monte de coisa que tu já sabe, tu vai achando coisas. Porque a primeira coisa que eu percebi no TikTok foi, tem muitos criadores bons aqui, mas eu sei que eles não sabem de coisas que eu sei. Tipo assim, eu consigo ver que eles estão fazendo um negócio maneiro, mas, falta um pouquinho isso, corta um pouquinho antes isso, sabe? Bota uma legenda, sabe, uns negocinho de produção, assim, de edição, que eu comecei a colocar nos meus vídeos, e aí, no início até rolou um negócio, tipo assim, uma vez uma menina comentou assim, ó, isso aqui é TikTok, não é YouTube não. Porque eu fazia uns vídeos meio pensando em quadros, pensando numa dinâmica, e eu fiz esse formato, não tava nem aí, porque era o formato que eu achava que ia ficar engraçado, assim, ia ficar legal. E funcionou esse formato. E aí quando o YouTube começou a aceitar esse tipo de formato, e eu joguei pra lá, o YouTube abraçou, assim, ó, vem, manda mais. Eu já tinha uma gaveta de meses, e eu sempre tive um cuidado de fazer vídeos atemporais, assim. Eu não gosto de meter o assunto do dia. Tudo bem. Tá mexendo, tá tudo certo. Eu gosto de fazer umas coisas atemporais, assim. Tipo assim, tu pode assistir meu vídeo de 1 ano atrás agora, que não vai ter nada lá que vai ser, nossa, só funciona naquele momento, porque naquela semana o senador caiu. Não. Então, eu tinha uma biblioteca gigantesca e comecei a postar 2 por dia no YouTube, assim. Então, o YouTube começou a pegar mais, eu comecei a mandar mais, eu comecei a botar mais ainda. Quando viu, teve um dia que eu tinha 3 vídeos em alta, assim, no mesmo dia. 3 vídeos. Um do dia anterior e os 2 do dia que tava rodando. O algoritmo te assim. Abraçou. O algoritmo me abraçou muito, assim, muito. Porque também tava entregando pra caralho. Então, porque eu tinha gaveta, já tava fazendo. Então, não rolou uma adaptação muito séria, assim, de formatos. O que rolou foi uma profissionalização do formato. Daí, beleza, esses formatos funcionam, eu preciso... eu sei o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu sentia que o meu conhecimento do que eu tava fazendo chegou num teto, e eu queria passar desse teto, então eu preciso de mais gente, né? E nessa época eu já tava com uma agência, que é a Flox, que é do Marcelo Madureira, do Casa Planeta, do Rio. A Denise, quem é a gerente do canal, começou a fazer as postagens. Tipo assim, tudo essa fase do YouTube não era só eu mais. Eu já tinha uma galera. Eu ainda estava editando na época, mas já tinha uma galera gerenciando qual que é o melhor título, qual que é a melhor descrição. Já tinha uma galera pensando nessas coisas que eu era desconhecido, eu teria que aprender essas paradas, assim. Melhores horários, assim. Então, quando começou a crescer, assim, no YouTube, a gente já tava com uma certa equipe. Então, eu fui atrás do Pimenta na hora. Eu falei, Pimenta, porque eu pedia muita ajuda dele nos tempos atrás, assim, que eu queria fazer uns conteúdos que envolvesse improviso, e eu perguntava, o que você acha disso aqui? E aí eu trouxe ele para a equipe, assim, hoje ele trabalha comigo, assim, já tem 1 ano já, quase. E aí a gente começou, Pimenta, esse é o formato, essas são as plataformas, a gente tem esse tempo, a gente tem todos esses recursos que a gente pode fazer, como é que a gente coloca mais improviso nisso? Como é que a gente inventa, como é que a gente adapta o improviso para essa plataforma, para um público que não precisa saber que é improviso? Que esse é o grande lance que eu sempre falei, assim, ó, improviso, só quem gosta de improviso é quem faz improviso. Gosta de ser apaixonado é só quem gosta de improviso. É uma arte meio ingrata o improviso, assim, tipo, o público ele consome o improviso até um certo ponto, mas se tu fazer comédia com improviso e a pessoa não souber que é improviso, ela vai consumir igual. Então, pra que dizer que é improviso se daí se o cara atrair pessoas que nem sabem que é improviso direito? Assim, eu quero todo mundo. Então a gente começou a criar conteúdos nesse sentido, assim. E aí o YouTube foi abraçando cada vez mais, porque a gente foi acertando mais, foi botando mais umas paradas, foi inventando uns jogos assim que não existia até então. Eu sempre fui muito nerdão, assim, então sempre joguei RPG, e eu enxergava o RPG um formato de improviso também. Então, Então, o que aconteceu foi que a gente, no momento em que a gente inventou o RPG em 1 minuto, que era uma doideira, assim, que a gente joga o dado de ventilados e tal, foi sei lá, uma terceira onda do YouTube, assim, que daí o YouTube começou a tocar em alta e começou a falar, galera, olha o que tá acontecendo, agora tem RPG aqui pros outros, pro mundo, assim, sabe? Até que chegou no ponto no final desse ano agora, de 2021, eles fizeram a lista dos maiores criadores de shorts, e a gente tava lá em 4º lugar, assim. Aí foi agora já era, tipo assim, a gente tem uma validação do próprio YouTube, agora qual que é o próximo passo, assim? Qual que é o próximo passo? Agora é os shows, assim. Porque até tudo que eu faço é por causa do improviso, né? Então,
Eu quero que tenha o palco. Esse é o lance dos vídeos pra galera do stand-up, é a mesma coisa. A galera do stand-up grava vídeo, posta vídeo. Não é pela monetização do YouTube. É pro público enxergar e de repente pagar o ingresso pra ver o show, sabe? Tipo, essa é a intenção do... O teu foco, a tua tara é o palco. É o palco. Eu preciso levar essa galera. Beleza, vocês gostaram, vocês se divertiram, agora vem se divertir no palco, assim. A gente já fez 2 shows estranhos. Já foram 2, assim. A gente tem agora... No início de março a gente faz no Rio. E a gente tem 2 datas no antigo Comedians, que agora é o Clube Barbixas em abril. Assim, a gente vai fazer 2 finais de semana, na real. Sábado, domingo, no Clube Barbixas. Mas continua sendo, mudou os proprietários. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Mudou um pouco ali a estrutura, assim, mas é o mesmo lugar, assim. Mudou só os donos. Passou de... Era, acho que era o Danilo, o Rafinha, mais o Ítalo. E agora é dos Barbixas. Dos Barbixas. E é isso. Então, pra mim, esse é o próximo passo. Essa é a próxima coisa que eu quero ver. Mas no fim, eu nem respondi a parte do livro. Nem respondi do livro. Quando rolou essa explosão de janeiro e fevereiro, ter rolado esses 18 milhões de views, hoje, tipo assim, hoje a gente faz 10, 11 milhões de views. Na época, 18 milhões era algo... Com que frequência é isso? Oi? 11 milhões de views por... A cada 48 horas. Cacete. A cada 48 horas. É muito doido. Muito doido. Tanto que pra mim era muito anestesiado no início, sabe? A galera da Flox vinha falar comigo porque eles queriam me fazer entender o que estava acontecendo. E eu não conseguia entender, porque primeiro que a gente estava na pandemia trancado, então eu via o gráfico subindo, eu via os números, mas eu também não via mais nada, entendeu? Eu continuava a minha vida normal, assim, ninguém falava nada, sabe? Não encontrava pessoas na rua, não fazia nada, assim. Então, eles tentavam conversar comigo para tentar mostrar o que significava aqueles números, porque até então, para mim, beleza, eu fico feliz, mas vamos lá, amanhã tem vídeo, vou gravar, sabe? Não tinha dimensão da parada. Não tinha dimensão da parada. Não tinha mesmo. Não tinha nada. E um lance que eu percebi é que tem 2 coisas, né? Tem a frequência ali, por exemplo, você faz, sei lá, digamos que 1 milhão de views num dia, no outro você faz 1 milhão de views num dia, ok. Mas se tu some por 3 meses, se perde ali no imaginário da galera, se perde no algoritmo. A virada tá em você fazer 1 milhão por assim, um ano. Se você faz 1 milhão de views por dia, aí que tu começa a ver a parada acontecer real, assim, sabe? Que é a mudança no mundo, assim, não só na internet. Então é o volume num espaço de tempo. Essa que é a doideira. É o que mas com uma frequência realmente grande. Todo dia. É diário os vídeos, de segunda a segunda, assim. Sai vídeo no sábado, sai vídeo no domingo, assim. Mas tu tira um dia e produz, obviamente, diversos. Tipo assim, ó, como é muito diversão, não dá pra ser muito programado também, assim, sabe? Então, e como eu gravo muito com meu irmão também, se eu transformar isso... É trabalho, mas ao mesmo tempo tem uma linha que eu não posso passar, que é a tá, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer porque amanhã tem que sair. Essa linha eu tenho certeza que se eu passar, vai dar errado. Porque se eu não estiver me divertindo, quando eu estou naquele momento, é porque nós estamos se divertindo. Senão eu prefiro dar uma meia horinha, deixa eu botar uma música, sabe? Tipo, ter aquela vibe do improv acontecendo ali pra poder fazer o negócio rolar. E quando teu irmão entrou nessa brincadeira? De brincadeira mesmo, assim. A gente gravou um vídeo, fui gravar um vídeo agora te entrevistando. E eu não falei as perguntas que eu ia fazer pra ele, que é o improviso. Então, entrevistando o meu irmão. A galera vê como uma entrevista. Pra mim, não. Eu jogo um estímulo, que é uma pergunta doida, ele vem faz uma resposta, e a gente tenta construir alguma coisa pra essa resposta. É improviso, na real. Mas a gente não fala pra ninguém que é. Então, quando o primeiro vídeo que eu postei no TikTok dele, assim, bateu 1 milhão em um dia, e na época eu editava. Só que eu sabia que, então se bateu hoje, bateu um dia, ele tá aqui em casa. Vamos gravar mais um, mano? Aí falou, vamos. Aí no dia seguinte eu já postei de novo, deu 1 milhão de novo. Eu falei, caraca, tem coisa aqui. Aí começou semanal, comecei a fazer esses vídeos semanalmente, assim. Hoje tem mais, hoje é 2 vezes por semana, hoje faço com a minha namorada, que funciona, é o mesmo formato, com a minha mãe tava em alta no YouTube, foi eu vi que tu fez um mês atrás, com a tua mãe e com o teu irmão, às vezes, também, né? Então é muito doido, assim, minha mãe tá em alta, assim, com as amigas dela, é muito louco. Mas daí quando rolou esse boom, eu recebi uma DM. Eu sou a Raquel querida, nossa, eu devo muito a Raquel. Que ela é editora da HarperCollins, e aí ela entrou em contato comigo, e eu falei, cara, perfeito.
porque eu tive esse negócio de escrever, eu gosto de escrever, eu quero escrever mais. Eu sempre quis ser roteirista. Para mim, a ideia de fazer um livro, para mim era, eu vou fazer um filme de orçamento infinito, aquela mesma ideia do improviso. Joga na tua cabeça, tu imagina. Eu vou construir eu quero fazer uma aventura louca aqui e efeito especial, não vou me preocupar com nada. Tu que imagina, lê e imagina na tua cabeça o que está acontecendo. Ela gostou da ideia, apresentei para ela uma ideia. E, nossa, quando eu mandei o projeto para ela, eu pensei, cara, ela não vai passar essa ideia, não é possível que isso passe. E passou, assim, falou, não, beleza. Mudou, né? Tipo, e é um livro também de RPG? Não, se chama Aventuras Estranhas. É um livro que eu fiz para ser um filme, assim, sabe? A ideia de um filme. Sabe aqueles filmes em que acontece numa noite só e que tudo dá errado nessa noite só? Então é isso, são três alunos de uma escola que passam uma noite em que tudo dá errado, porque cai um meteoro e começa uma invasão alienígena numa cidadezinha do interior, assim, perto do Natal. Então essa é a vibe do improviso, é o lugar doido, é a cidadezinha do interior, o que vai acontecer lá? Uma invasão alienígena. Quando que é? É no Natal. Sabe, eu juntei esses conceitos, assim, e aí eu fiz essa história doida, assim. Chamei-o como consultor criativo, assim, porque beleza, eu gosto de história, eu sei escrever, mas eu nunca escrevi, como é que eu vou saber se tá bom? A roda do Dan Harmon, lá, que é de narrativa. Eu leio, eu entendo o que é essa roda narrativa, mas como é que eu vou saber se eu tô fazendo certo, se bate? O esqueleto, né, pra tu fazer um livro, eu imagino que seja bem distinto. Que a gente falou, eu sou jornalista. Pô, tu escreveu uma redação, tu escreveu uma matéria, tu escreveu um artigo. Ok, mas um esqueleto de um livro eu imagino que seja bem complexo. E mesmo que vou estudar isso, mas como é que vai saber se tá certo, assim, né? Tipo assim, beleza, tu leu, tu reproduziu, mas quem é que vai pegar pra dizer, não, acho que tá errado? Aí eu chamei o Tomás Fleck para ser o consultor criativo do livro, e ele é roteirista e trabalha numas paradas maneiras, tipo Necrópolis, não sei se você já ouviu falar. Não, é uma série muito boa da Netflix, que é de comédia, que se passa num necrotério em Porto Alegre, assim. Necrópolis, muito fácil. E aí a gente começou a trampar junto, curti, mandei pra Harper, a Harper gostou também, ficaram fascinados com o primeiro arco que eu mandei, o primeiro ato, assim. E aí, até o final, foi um baita de um processo, assim, que eu devo muito a todos eles, assim. O livro existe porque eu escrevi, mas o formato que ele tá, eu não teria feito sozinho. Teve que ter o Tomás me falando assim, cara, essa frase, eu não tô gostando do protagonista, olha essa frase dele aqui, ó, muda essa frase. Ela mudava, passa para a edição da HarperCollins, volta da edição, com sugestões. Eu sempre decido se eu acato a sugestão ou não. Mas esse trabalho de ajuda deles, assim, de edição, de editor do livro, assim, cara, foi fundamental para chegar no ponto de eu poder dizer para as pessoas assim, ó, o livro tá bom, sabe? Compra que tá legal essa história. E não é só por mim, é porque passou pelo Tomás, ele falou que tá bom, passou pela HarperCollins, falou que tá bom, então eu confio a ponto de... Mas era algo que nunca tinha passado pela tua cabeça, assim, construir um livro, porque por ser de um outro ramo, ou sim, já tinha passado? Já tinha tentado 2 vezes já. E foi uma realização, podemos dizer assim? Foi uma realização anárquica, assim, porque teve um certo momento em que eu já comecei a pensar assim, cara, será que eu consigo terminar isso? Porque eu nunca tinha terminado de escrever um livro. Então você começa, tu não sabe se tu vai terminar. Eu ficava, cara, não sei se faz sentido isso, será que não faz? Será que eu tô louco? Será que essa história é boa? Será que não é? Então chegou uns momentos em que eu pensava assim, será que eu consigo terminar? E aí terminei. Que espetáculo. Foi doido. Legal. Cara, sensacional a tua trajetória, que ainda tá no começo, né? Eu tava discutindo que eu tava falando que 31 anos é velho, porque eu também tenho 31 anos, mas não, você tá muito no começo. E assim, a gente tem tu acabou citando uma série aqui, né, que inclusive produzida por aqui, a gente tem não quero te condicionar a isso, por favor, mas nós temos um quadro chamado Olha Isso, né? Que Olha os Papos, tem um Olha Isso. Olha Isso é uma indicação que eu deixo totalmente aberto pra pessoa que chega aqui, né, e fala sobre algo que assim, ó, cara, isso é a cara do Eric Clapton. O que é, assim, ó, que passa na tua cabeça quando tem que te, entre aspas, te definir e indicar alguma coisa? Agora eu tô na dúvida se eu indico o Necrópolis porque eu quero ou só porque você... Então pode ser duas. Me falou pode ser duas. Uma pode ser o Necrópolis, a gente pode explicar um pouquinho mais, e a segunda é a definição de Eric Clapton ou brasileiro, não inglês. A minha indicação do Necrópolis, ela vale muito, porque ela é meio que gravada estilo The Office, se passa um ML em Porto Alegre. Já gostei. Tem o protagonista, o Rafael Pimenta, que além de trabalhar comigo, eu sou muito fã do trabalho dele. Tem o Edu Mendonça, gênio. Thiago Prade, que fazia o teatro do Alcemar, que é gênio também. É só gente da comédia daqui, ator foda.
Então eu indico Necrópolis, que eu acho que é incrível, mesmo. Que tá no Netflix. Acho que ainda tá. Ficou bastante tempo, tava lá há bastante tempo. Acho até que tá, porque o Netflix gosta bastante da Necrópolis. Se você pegar The Office, então realmente eu vou colocar na minha lista. Assiste. Apaixonado, É né? muito doido, cara. É muito doido a pegada deles. Mas eu vou indicar outra que tá na Netflix, que eu acho que ajuda a clarificar o que eu faço mesmo, né? Que é o Middleditch and Schwartz, que é difícil de falar, mas é bom de assistir. Que é uma dupla de improviso. É o único especial de improviso que tem na Netflix, assim. É bem difícil ter especiais de improviso. E eles têm... são 3 noites que eles gravaram, então são 3 episódios de 50 minutos, que eles fazem um show inteiro, é uma grande história baseada numa conversa com uma pessoa da plateia. Assim. Então eles conversam com a primeira pessoa, casamento, conversam um pouco sobre o casamento que ela vai casar, não sei o que lá, e de repente eles fazem 50 minutos, só 2 atores, todos os personagens do casamento, e tipo, incrível. Pra mim é um bom exemplo do que eu quero fazer em algum momento, sabe? Puxando de uma pessoa só, eles constroem todo um episódio completo. Todo um episódio completo, assim. E em 2, que é incrível. Assim, duas pessoas fazendo todos os personagens. Nossa, sensacional. E antes de me despedir efetivamente do nosso querido Eric Clapton, que veio aqui conversar conosco, vamos fazer aquele merchanzinho esperto de sempre para valorizar novamente esse apoio que o SEMAI tem feito pra gente, porque nesses tempos de estiagem, como a gente tinha falado no início, a conscientização é fundamental. A Prefeitura de São Leopoldo e o SEMAI fizeram a sua parte para não faltar água. Agora chegou a sua vez. Use somente necessário e não desperdice. Assim, ela não vai faltar. O que é? Aquelas coisinhas básicas que todo mundo sabe, mas a gente precisa reforçar, porque é conscientização. Todo mundo sabia que tinha que tomar vacina, a criança nasce, toma vacina. Mas assim, se tu não bate nessa tecla, chega uma mensagenzinha ali, no WhatsApp da vida, que tu acaba não levando muito em conta, e as pessoas esquecem. Então, assim, a gente bate nessa tecla, porque realmente é uma parada que é uma preocupação nossa, e acabou coincidindo do SEMAI abraçar esse nosso projeto, a gente fica muito feliz. Eric Clapton, muito obrigado. Que agradeço, muito obrigado por ter vindo Valeu dividir um pouquinho dessa tua história. Realmente uma satisfação gigantesca trazer um cara que nem tudo o tamanho que tu já tá. E espero que seja uma primeira de muitos, de repente no futuro a gente Com certeza, se reencontre tu com ainda mais projetos, ainda mais longe do que já foi. Que maneiro. Valeu pelo convite. Obrigado, Eric. Obrigado a todos que vieram até aqui. Lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal. Como o Eric Clapton mesmo comentou, foi a virada de chave, é o que pode fazer a gente chegar mais longe. Ativa o sininho. Aperta o sininho, dá o like. Cara, que não custa nada pra pessoa. Não custa nada, né? Mas sabe que funciona, cara? Você tem que avisar várias vezes, porque funciona. Toda vez que tu avisa, aumenta. E tu sabe que, assim, é um negócio que o nosso querido Matheus Giuseppe falou sobre ter um responsável da tua produção pelos dados. O nosso é o Matheus Giuseppe, é o cara que briga. Ó, Matheus, pergunta pro Eric Clapton sobre RPG, pergunta sobre o irmão dele. Ele tenta me direcionar, porque eu gosto de ser muito livre. Não, vamos lá, vamos tentar driblar. E o cabelo também me puxa ali a orelha. E, cara, às vezes eu falava meio envergonhado, porque eu achava, pô, tô velho pra essas histórias. Mas não, é importante realmente, e não falar de qualquer jeito, porque, cara, essa inscrição, ela realmente é muito importante. Sim. O like é importante, apertar o sininho é importante, porque faz com que a gente consiga continuar trazendo. E a gente Quem trabalha com o YouTube, assim, é meio Uber, assim, né? Tipo assim, a gente depende que isso funcione, assim. Então, deixa tuas 5 estrelas ali, dá o like, ajuda o algoritmo a ajudar a gente, assim. Na real é essa, né? Exatamente. Então tá, gente. Agora, definitivamente, agradeço a presença de todos até aqui. Obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado a todos que vieram aqui. Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Paulinho que abre as portas aqui do Rocket Club, um espaço muito importante. O SEMAI também, nosso grande parceiro. Até a semana que vem, toda segunda-feira, às 20 horas, vídeo novo aqui no nosso canal. Valeu!